Nesta primeira aula do nosso curso, é natural que vocês questionem o que é, afinal, escrita criativa. Mas nós vamos começar pelo contrário. Nós vamos começar dizendo o que não é escrita criativa. Escrita criativa não é escrever com criatividade. Criatividade é um conceito muito vago, então escrita criativa não é simplesmente escrever com criatividade. Escrita criativa também não é literatura. Os conceitos de literatura, criação literária e escrita criativa se confundem em diversos momentos. Só que escrita criativa é um conceito um pouco mais amplo do que o conceito de literatura. Inclusive há pessoas que acham que literatura é aquele texto mais acadêmico, mais formal, uma espécie de um Saramago, e escrita criativa é mais solta, é mais livre, é qualquer tipo de texto de ficção. Não, gente, a literatura, embora haja discussões sobre isso, um texto narrativo ficcional é considerado literatura. Se é boa literatura ou má literatura é outra questão. Mas até em função desse tipo de discussão que a literatura trouxe para si, ao se institucionalizar, né, ao vir para a escola e dizer que tal livro é bom, tal livro não é bom, que Paulo Coelho não é literatura, que o fulano não é literatura, enfim, a literatura até ao trazer esse tipo de discussão para dentro de si, ela abriu espaço para que o conceito de escrita criativa, que é um conceito mais abrangente, mais aberto, ganhasse força e hoje fosse dominante nos cursos de escrita, nos cursos de literatura. Nos Estados Unidos, há muitos anos existem os cursos de Creative Writing. É no Brasil que esse conceito chegou há menos tempo e tem hoje se fortalecido muito, inclusive com cursos de graduação, mestrado, doutorado em escrita criativa. Mas voltando então ao que é escrita criativa e por que escrita criativa não é simplesmente literatura. A literatura, ela trabalha com gêneros como conto, crônica, poesia. Aí alguns autores admitem que trabalhem com roteiros de cinema, roteiros de games. Já a escrita criativa, ela vai lidar também com conto, com crônica, com roteiro de cinema, roteiro de games. Mas a escrita criativa vai lidar também com a não ficção. Ela pode lidar com o texto publicitário. Então ela tem um guarda-chuva mais amplo. Ela vai lidar com texto de games, texto de quadrinhos, texto de cinema, texto de televisão. Ela vai ter um guarda-chuva mais amplo em que ela vai abarcar os textos de literatura tradicionais e outros gêneros poéticos que surgiram ao longo do tempo. E aqui eu usei um termo que eu vou usar bastante ao longo do curso, o conceito de poética. Existe um texto do Aristóteles, aquele filósofo grego bastante conhecido, chamado Poética. Esse texto foi escrito 300 anos antes de Cristo. É o texto mais antigo sobre a escrita que a gente tem notícias. E na Poética do Aristóteles, ele vai dizer que existem 3 modos poéticos: o narrativo, o dramático e o lírico. E esses 3 modos poéticos para Aristóteles, eles são modos que buscam provocar efeito. Que o objetivo deles não é representar a realidade, é representar a verdade. O objetivo deles é provocar um efeito no leitor, que é o efeito da catarse, que a gente vai falar sobre ele mais para frente. Então, o mesmo Aristóteles, na época, tinha escrito outro livro chamado Retórica. No livro Retórica, Aristóteles vai falar sobre os textos argumentativos, sobre os textos políticos, sobre a arte de argumentar, que na época dos gregos era muito valorizada. Ali que tem conceitos como sofismas, sofistas e tal. Pois bem, então Aristóteles tem 2 textos muito importantes e 2 conceitos muito importantes: retórica e poética. Eu costumo simplificar um pouco isso dizendo que são textos escritos para convencer e textos escritos para emocionar. Pois o texto criativo, ele é um texto escrito para emocionar. A escrita criativa seria a herdeira da poética de Aristóteles, com todas as atualizações necessárias para o tempo que passou de lá até aqui. Então, o que é escrever para emocionar? Escrever para emocionar é porque escrever para provocar tesão, medo, raiva, reflexão, melancolia. Não apenas fazer chorar. Pode ser fazer rir, pode ser fazer a pessoa levantar da cadeira e tomar uma atitude. Então escrever para emocionar é escrever para atingir um leitor, atingir um público. Não apenas fazer chorar, mas causar uma emoção. O texto para convencer, ele já tem um outro objetivo. Ele quer convencer a pessoa de alguma coisa, independente se ela vai ou não vai agir. O texto poético, ele vai tocar mais no coração, ele vai emocionar, ele vai sensibilizar, enquanto o texto para convencer, o texto retórico, ele vai tocar mais no racional, mais no cérebro. É outro tipo de movimento que se faz. Então os textos da escrita criativa são herdeiros desses textos poéticos da época do Aristóteles. Além disso, além de ver a escrita criativa como um gênero textual, nós podemos ver a escrita criativa como uma técnica. E esse é o caminho que eu vou seguir ao longo dessa oficina especificamente.
Como assim a escrita criativa como uma técnica? Então há técnicas consagradas pelos textos poéticos, pelos textos criativos, que podem ser utilizadas em textos de outras áreas, tanto nos textos para convencer, quanto nos textos informativos. Escrever para informar é uma forma de escrita que surgiu depois do Aristóteles, é uma forma relativamente recente na história da humanidade, essa escrita para informar, que são os textos acadêmicos, os textos jornalísticos. Bem, então esses textos não ficcionais, eles têm muito a aproveitar as técnicas de escrita criativa. Mesmo um profissional que trabalha no dia a dia numa empresa, escrevendo textos para clientes ou para site, enfim, textos institucionais, ele tem muito a aproveitar das técnicas de escrita criativa. Aquela pessoa que está fazendo um texto acadêmico, que está escrevendo um texto acadêmico, numa TCC, uma dissertação, enfim, ela também tem muito a aproveitar das técnicas de escrita criativa. Então a ideia de trabalhar a escrita criativa como técnica, ela vai além do próprio gênero. A gente não precisa querer fazer ficção, querer fazer conto, poesia ou crônica para fazer um curso de escrita criativa. Nós podemos simplesmente querer escrever de forma melhor, mais técnica, mais consciente, obtendo melhores efeitos e melhores resultados. Como assim? Que tipo de técnica que a gente pode utilizar num curso de escrita criativa para escrever textos de outras áreas, outros gêneros? Técnicas de narratividade, para que nós possamos contar uma boa história, para que as histórias que nós temos que contar no nosso texto possam ser histórias mais interessantes para o leitor. Refletir sobre a linguagem. A linguagem é um tema muito importante em qualquer gênero de texto. Então refletir sobre a linguagem, o que é linguagem coloquial, linguagem culta, quais são as variações de linguagem. Essa reflexão ela vai ser importante, vai ser essencial para a escrita mais consciente. Trazer essa ideia de que a gente deve escrever com técnicas, com consciência. A inspiração, a disposição, elas precisam estar aqui. Mas o que vai nos fazer escrever um bom texto é a técnica, é a capacidade de observar como transformar uma frase, como deixar aquele trecho mais ou menos interessante, que palavra utilizar, que sinônimo utilizar para não repetir uma palavra. Então é escrever com mais consciência e menos intuição. Acredito que isso já é uma grande diferença para quem vai fazer uma oficina de escrita criativa e escrever depois os próprios textos. Técnicas de revisão, de releitura. Eu sempre digo que a gente escreve em 3 momentos. A gente primeiro planeja, depois escreve e por fim relê, revisa. Na escrita criativa isso é uma regra, isso é obrigatório. Mas em outros tipos de texto, em outros gêneros, isso pode ser muito útil. E pode só esse simples fato de a pessoa planejar antes e depois de escrever ela reler o próprio texto, já pode tornar o texto melhor, mais interessante. Então, as técnicas de escrita criativa que os escritores utilizam para fazer ficção, elas vão ser úteis para qualquer pessoa escrever qualquer tipo, qualquer gênero de texto. E esse é um dos vieses possíveis para se estudar a escrita criativa, e aqui no curso é um viés que nós vamos lidar. Então, trabalhar a escrita criativa, em resumo, é pensar nos gêneros da escrita criativa e pensar na técnica da escrita criativa para extrapolar e escrever qualquer tipo de texto, qualquer gênero de texto. É muito comum se confundir o termo escrita criativa com o termo literatura. Nós mesmos trabalhamos com 2 tipos de oficina, a oficina de escrita criativa e a oficina de criação literária. Qual a diferença entre os dois? Quando eu pergunto isso para os participantes dos meus cursos, muitos respondem que a criação literária é mais séria, é aquilo que é mais acadêmico, precisa ter uma qualidade melhor, enquanto a escrita criativa é mais livre, é mais lúdica, pode ser até mais comercial. Essa definição ela não é correta. O termo literatura, ao longo dos anos, foi muito institucionalizado. Muitas universidades trabalham com esse termo, o vestibular tem uma prova inteira sobre literatura e, em geral, valorizando os cânones, ou seja, aqueles livros que se tornaram reconhecidamente aprovados pelas instituições para serem trabalhados como bons exemplos do que é literatura. Nós não vamos agora entrar no mérito de questionar, problematizar esses conceitos sobre o que é literatura, o que é boa ou má literatura, se dá para falar nesses termos. Mas nós podemos perceber que o termo literatura está muito ligado aos grandes nomes, aos grandes autores. E muitas vezes um escritor iniciante, ele não se sente escritor, ele não se sente fazendo literatura por causa desse tipo de questão, por causa desse tipo de tradição, do peso que a literatura traz para o escritor iniciante. Então, hoje na academia se tem discutido muito o próprio termo literatura. O Jonathan Kuller, por exemplo, gosta de trabalhar com o termo do Jacobson chamado literariedade.
características, propriedades literárias / poéticas que um texto tem, independente se ele vai ser classificado ou não como literatura. Mas para simplificar essa conversa, eu gosto de dizer que literatura é a arte da palavra. Assim como nós temos a música, que é a arte do som, a pintura, que é a arte da tinta, a escultura, que é a arte da forma, nós temos a literatura como a arte da palavra. A grande questão é, o que é arte? Paulo Coelho é literatura? Paulo Coelho é arte? Um autor de não ficção como Laurentino Gomes é literatura? É arte? Um músico como Renato Russo, as suas letras são literatura? São arte? Então, para não entrar nesse tipo de detalhe, esse tipo de questão que é muito mais teórica do que prática, nós vamos usar o termo escrita criativa. Não há dúvida que as letras de música do Renato Russo, ou mesmo que os textos do Paulo Coelho, são textos de escrita criativa. Ah, Marcelo, mas eu não acho que o Paulo Coelho seja criativo. Pelo contrário, eu acho que ele utiliza muitas técnicas que já foram usadas, ele é muito clichê. Bem, mas em termos de gênero, nós estamos falando de escrita criativa. Então, como eu falei anteriormente, escrita criativa não é escrever com criatividade. Uma pessoa que se propõe a fazer um poema, e ela faz um poema rimando ão com ão, João, balão, etc., ela vai fazer um poema ruim, um poema que não é criativo, mas que está classificado dentro da escrita criativa. Assim como nós temos músicas boas, músicas ruins, quadros bons, quadros ruins, enfim. Como qualquer área, nós temos aquilo que tem maior ou melhor qualidade estética, acabamento. Um conceito muito importante da poética do Aristóteles é o conceito de catarse. É fundamental que quem faça uma oficina de escrita, seja uma escrita literária ou não, entenda o que é catarse. Catarse para Aristóteles é a purgação da alma a partir de um drama. Vamos tentar explicar isso com exemplos. Quando uma pessoa vê um filme, por vezes, ou lê um livro, ela chora, chora, chora. Eu lembro que eu estava na saída do cinema, naquele filme A Culpa das Estrelas, e uma menina chorava, chorava, chorava. E eu perguntei, mas tu gostou do filme? Adorei o filme. Como a gente pode gostar de algo que nos emociona, de algo que nos faz chorar, de algo que mexe tanto com a gente? Isso é a tal purgação, isso é a tal catarse. Uma das formas de explicar a catarse é comparar com os purgantes. Vocês sabem, né? O que é um purgante. Antigamente se fazia uma sangria. Antigamente a pessoa que tinha uma doença, uma febre, os médicos tiravam sangue, com a esperança de que junto com o sangue bom saísse a doença, saísse a bactéria, enfim, o problema que ela tinha. Então, a purgação via catarse é como a gente pega uma pessoa que tem um trauma, isso a psicanálise também nos ensina, e a pessoa, ao invés de esconder aquele trauma, ela fala, ela chora, ela expurga aquele drama, aquele trauma a partir da fala. Isso é catártico. E a ficção, ela tem esse poder nos leitores, nos espectadores, que é o poder catártico. Nós enfrentamos nossos medos, nós desafiamos os nossos maiores monstros, nossos maiores traumas a partir da ficção, sem precisar estar correndo risco real, né? Afinal, aquilo tudo é uma história. Então, a catarse é essa purificação das almas a partir da descarga emocional provocada por um drama. Aristóteles, na poética, foi tão específico, e esse texto, gente, é de 300 anos antes de Cristo, é um texto antiquíssimo, que ele vai nos ensinar como é possível levar o leitor a sentir a catarse, a ter a catarse. E ele vai falar sobre a tragédia. Então, para Aristóteles, o herói, e herói aqui é alguém que tende mais para o bem do que para o mal. Não é um super-herói que nós temos hoje, é uma pessoa, um protagonista que tende mais para o bem do que para o mal, para que haja a identificação do leitor com esse herói. Pois o herói, ele precisa partir da dita, que é da felicidade, para a desdita, para a infelicidade. Ou seja, o herói precisa começar a história bem, saudável, feliz, e terminar a história infeliz. Em geral, nas tragédias, como a gente sabe, eles terminam mortos. Afinal, são tragédias, né? Pois então, essa passagem da felicidade para a infelicidade, ela não pode ser casual, ela não pode ser aleatória. Ela deve acontecer por uma desmedida desse herói. O que é uma desmedida? Desmedida é uma ação trágica, é uma ação consciente ou inconsciente que o herói toma e faz com que ele chegue ao fim trágico, faz com que leve ele à tragédia. Vamos pegar como exemplo Romeu e Julieta. Shakespeare, ele usou muito dessa estética dos gregos, das tragédias gregas, mas trabalhou com temas mais contemporâneos,
Por isso Shakespeare até hoje é uma referência tão importante, e se você não tem o hábito de ler textos do Shakespeare, vale muito a pena, ainda mais que as traduções no Brasil são muito boas, muito leves e muito contemporâneas. Pois bem, Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta começam a história felizes, jovens, bonitos, vivos, ricos, filhos de rei, né? Enfim, eles são duas pessoas que estão felizes, estão na dita. E eles terminam bem mortos, né? Eles se suicidam 2 vezes para mostrar que eles realmente queriam esse fim. Mas o que levou eles à tragédia? O que levou eles ao suicídio? Qual foi o erro trágico de Romeu e Julieta? O amor. Olha que bonito, né? Ele conseguiu construir uma história em que o erro trágico é o amor. O amor é consciente? O amor é inconsciente? Enfim, o fato é que se apaixonar fez com que ambos acabassem tendo aquele fim. E isso é extremamente trágico, extremamente catártico, porque o leitor se identifica com os personagens e ao terminar, o leitor ele está triste, mas ele está reflexivo, ele está mexido. É como se a catarse entrasse dentro de nós e mexesse com o que há de mais humano dentro de nós. E isso é muito forte, isso é muito profundo. Tanto que nós jamais esquecemos as histórias que nos emocionaram e que mexeram conosco, porque elas nos transformaram, elas nos tornaram o que nós somos hoje. Mas Aristóteles vai além. Ele vai dizer que não pode o herói sair da infelicidade para a felicidade, porque isso provocaria satisfação, não catarse. Ele vai dizer que o vilão não pode sair da felicidade para a infelicidade, porque isso também provocaria satisfação. E Aristóteles ainda vai dizer que o vilão não pode sair da infelicidade para a felicidade, porque isso nos causaria repugnância. Gente, tem que entender que Aristóteles está escrevendo isso 300 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.300 anos atrás. De lá para cá, muita coisa aconteceu, obviamente, no mundo, na arte, na cultura. E hoje nós temos uma fórmula que é muito interessante, que é a fórmula do herói, ou do mocinho, ou da mocinha, que começa infeliz, começa na pior e termina feliz. Vamos usar como exemplo Branca de Neve. Branca de Neve começa sendo expulsa de casa, mandada para morrer, e termina feliz para sempre. Aqui nós não vamos discutir o que é esse final feliz, casar com o príncipe, a questão da submissão. Isso é uma questão muito interessante, muito importante, mas não é neste momento que nós vamos tratar disso. Vamos nos concentrar agora no fato de que uma heroína, a Branca de Neve, começou infeliz e terminou feliz. Essa fórmula se repete em diversas histórias da Disney, inclusive algumas histórias da Disney que originalmente, vocês sabem que a Disney utilizou histórias que já eram histórias populares, muitas compiladas pelos irmãos Grimm, pois muitas dessas histórias não tinham finais felizes. E nas versões da Disney, os finais são adocicados para que eles se tornem mais leves, se tornem mais palatáveis e haja essa lógica do final feliz, da infelicidade para a felicidade. O que são as histórias de heróis que a gente vê tanto hoje em dia? São personagens que começam ou anônimos, ou com a Terra correndo risco, ou eles correndo algum tipo de risco, de ameaça, ou psicologicamente abalados, e terminam como os grandes salvadores da humanidade, com finais felizes, finais gloriosos, glorificantes. Então essa fórmula, que é a fórmula antitrágica, né, de partir da infelicidade para a felicidade, é o que eu chamaria de entretenimento. Então nós temos hoje 2 grandes forças. Além da força da catarse, que é uma tradição aristotélica extremamente antiga e muito forte, nós temos uma força muito grande hoje na cultura do entretenimento. Claro que a catarse e o entretenimento eles podem coexistir. Existe uma peça de teatro aqui no Rio Grande do Sul chamada Bailei na Curva. Ela é maravilhosa e um dos motivos é que a gente ri muito. Acho que foi a peça de teatro que eu mais ri na minha vida. Mas no final a gente leva um soco. Ela é catártica, ela tem uma temática, ela provoca um efeito muito perturbador e muito interessante. Dá para citar também aquele filme controverso, mas muito premiado, A Vida é Bela. A Vida é Bela é um texto aparentemente leve, que nos entretém, que nos faz rir, mas que tem em volta dele tem um subtexto muito forte e que é sim catártico, embora haja essa controvérsia em cima da forma como ele diminui ou tenta fazer graça com algo tão sério como foi a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, nós temos então hoje não apenas a catarse como o entretenimento, e são 2 pesos muito importantes. Não dá para a gente escrever literatura, escrever ficção ou escrever um livro de não ficção hoje ignorando o entretenimento.
ignorando o fato de que há várias histórias aí que prendem o leitor. Então nós precisamos, no nosso texto, prender o leitor. Nós precisamos atrair o leitor, nós precisamos entregar para o leitor um pouco de entretenimento, um pouco de satisfação, mesmo que nosso objetivo seja provocar nele a catarse, provocar nele o efeito. É possível conciliar as duas coisas. É possível, é necessário e é desejável. Sobre entretenimento, existe um livro muito interessante do Mário Vargas Llosa chamado A Civilização do Espetáculo. Na aula nós vamos colocar um tópico sobre ele. O Vargas Llosa vai problematizar o excesso do entretenimento. Segundo ele, hoje a cultura, a política, até o erotismo foram convertidos em entretenimento. E isso tira deles um certo peso, tira deles uma certa profundidade, tornando tudo muito superficial, muito efêmero. Eu não vou entrar agora nas discussões políticas acerca disso, elas são muito interessantes. Agora, pensando como literatura, pensando como cultura, existe sim muita gente que escreve textos extremamente leves e descartáveis. O Vargas Llosa vai dar o exemplo da pipoca e do refrigerante. A pipoca e o refrigerante, elas nos causam um prazer momentâneo, um prazer efêmero, mas elas não deixam nada dentro de nós em termos de nutrientes para o organismo. Então existe sim um tipo de literatura, um tipo de cultura, um tipo de arte produzida hoje que é meramente um passatempo. Aqui eu não estou para julgar ninguém, então nós não estamos querendo que você deixe de fazer essa arte passatempo. Não há mal nenhum nisso. Mas será que não é possível, já que nós queremos fazer um texto criativo, um texto que provoque efeito, além do passatempo, trazer algo mais profundo, mais original, que inquiete, que provoque, que permaneça no leitor? Porque aqueles textos que são puramente entretenimento, que são puramente passatempo, eles são esquecidos. O que é, afinal, essa tal inspiração? Existem as musas inspiradoras? Bem, primeiro eu gostaria de dizer que sim, existe a inspiração. As musas inspiradoras já é outra questão. Acho que não apenas musas, como diversos outros elementos, nos inspiram. O conflito nos inspira, a tragédia social nos inspira, o crime nos inspira, o medo nos inspira. Mas é claro que existe a inspiração. Vamos chamar a inspiração de uma vontade quase incontrolável de escrever. Então a gente pode trocar a palavra inspiração pela palavra disposição, vontade. E todos nós que estamos assistindo um vídeo sobre escrita criativa, estamos fazendo um curso de escrita criativa, já temos dentro de nós essa disposição, essa vontade. A vontade de escrever, a inspiração, ela já está em nós. Nós não precisamos buscá-la, nós não precisamos ficar aguardando surgir a inspiração para escrever um texto. A maioria de nós não é profissional na escrita, então nós escrevemos nos momentos que nós queremos escrever, que nós sentimos necessidade de escrever. É diferente de um jornalista que todo dia precisa fazer uma crônica, por exemplo, ou de um romancista que tem um prazo para entregar um livro. Para eles, pode sim faltar a inspiração, que nada mais é do que faltar a vontade. Qualquer profissional, às vezes, acorda de manhã e não tem tanta vontade assim de trabalhar. E aí se torna um drama, e aí é preciso invocar as musas inspiradoras da vontade de trabalhar. Mas para quem não é profissional, para quem escreve por prazer, para quem escreve eventualmente, para quem não tem essa obrigação de cumprir prazos tão fechados, tão apertados, a inspiração não é uma questão. A inspiração não é um problema. Pelo contrário, por muito tempo as pessoas acharam que como escritores são baseados em inspiração, eles não precisam de técnica, eles não precisam de transpiração. O que a gente sabe hoje que não é verdade. Basta olhar um músico. O músico, ele precisa estar inspirado para compor, inspirado para fazer um show, mas ele tem muita técnica. Esses cantores famosos que ganham muito dinheiro, sei lá, Michel Teló, por exemplo, eles estudaram e estudam até hoje diariamente composição, questão de voz, vocal, instrumento. O estudo na música, na pintura, no teatro é muito valorizado, sempre foi. Na literatura, na escrita criativa, curiosamente, não se tem essa tradição tão grande de estudar. Quer dizer, não aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já existem cursos de Creative Writing há quase 100 anos, há pelo menos 50, 60 anos, já existem cursos formais em universidades de escrita criativa. Mas voltando à questão da inspiração e da transpiração, ou da vontade e da técnica. Técnica sem vontade não funciona. Aí a gente percebe aquele texto que é um texto para cumprir tabela, que é um texto frio, que é um texto sem paixão. Mas também não funciona, e o resultado é pior ainda, quando nós temos vontade, mas não temos técnica.
é só um despejar de ideias no papel. Às vezes nós ficamos iludidos que autores como Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu despejavam suas ideias no papel e saíam textos maravilhosos. Mas primeiro, eles fizeram isso depois de muito estudar, muito ler, muito escrever, muito ouvir feedbacks, críticas e tal, e aperfeiçoar o seu próprio texto. Segundo, muitos daqueles textos publicados como se fossem feitos de uma sentada, passaram por edição, passaram por revisão, os próprios autores podem ter modificado aqui e ali os seus textos. Então a transpiração, a técnica, ela é fundamental. E aí entra um conceito que eu gosto muito de falar. Quando a gente escreve por inspiração, quando a gente escreve de uma forma um pouco mais automática, nós escrevemos muitas coisas de forma inconsciente. Nós não temos domínio do nosso próprio texto. É como se fosse um cavalo andando à revelia e a gente lá em cima se equilibrando e tentando dar alguma ordem, alguma direção para esse cavalo. O nosso objetivo com oficinas, com cursos, com vídeos como esse, é que vocês dominem esse cavalo, que vocês tragam para o consciente questões de escrita que são inconscientes. Por que usar a palavra adentrar e não usar a palavra entrar? Por que usar uma frase com 4, 5 linhas? Por que o título da história vai ser este e não vai ser aquele? Por que a personagem se chama Clara e não se chama Mariana? Por que o personagem daquela cena é uma mulher e não é um homem? Enfim, são diversos, infinitos questões técnicas que a gente se depara ao longo de um texto, essas questões estéticas, né, que dão a forma do texto, e a gente precisa tomar consciência delas. A gente precisa fazer as escolhas de forma consciente, o mais consciente possível, e não deixar que a inspiração nos domine, guie nosso texto e por vezes não nos dê um rumo, não nos dê controle sobre a própria história. Aí vocês vão me dizer assim, mas Marcelo, isso vai tornar o processo de escrita insuportável, porque imagina se a cada frase eu tiver que parar e pensar no que eu estou escrevendo. Gente, nós escrevemos em 3 momentos. Eu costumo dizer que há 3 momentos, 3 fases para se escrever um texto. O primeiro é o planejamento. O segundo é a escrita de fato, é quando a gente senta, bota a caneta no papel ou liga o computador e escreve. O terceiro é a reescrita, é a releitura. É muito importante, é fundamental que o autor releia o texto que escreveu. Então o momento de fazer essa reflexão técnica não é no momento do planejamento, embora ali claro que pode ser feito, não é no momento da escrita, é no momento da releitura. É no momento de reler nosso texto e pensar, por que será que eu usei o nome Clara e não usei o nome Mariana? Acho que nesse caso funcionaria melhor Mariana. E assim a gente vai construindo o nosso texto, refletindo sobre ele depois do texto estar escrito. Claro que com o tempo a gente começa a pensar nessas coisas já na hora de planejar o texto, então na hora do planejamento a gente já começa a problematizar. Por que ele vai tomar essa atitude? Querem ver um exemplo? É muito comum histórias que começam dizendo que eles estavam nos Estados Unidos, estavam na Irlanda. E os personagens não têm nenhuma cara de americano, irlandês, eles não agem como americanos. A pessoa que escreveu talvez nunca tenha pisado na Irlanda ou nos Estados Unidos. Por que ambientar nesse lugar? É funcional? É importante para a história? Eu também gosto de dizer que tudo num texto precisa ser funcional, ter uma função para provocar o melhor efeito possível. Então a técnica é isso. A técnica é, claro, conhecer técnicas possíveis de se aplicar, porque há pessoas que sequer sabem que existe uma sinestesia, que é aquela possibilidade, aquela técnica, aquela figura de linguagem de se misturar sensações, o tato, o olfato, o paladar e a visão, enfim. Então a pessoa, quando conhece um conceito como sinestesia, ela amplia o seu arcabouço técnico. É como se naquela paleta de cores ela ganhasse uma cor nova para poder utilizar no seu texto. Mas além disso, tendo a técnica, ela vai conseguir fazer escolhas ao longo do texto que tornem ele mais interessante, provoquem um efeito mais interessante, consigam ser mais precisos para o leitor. E isso, no fundo, é o que a gente quer, que o nosso texto seja forte, impacte e chegue, atinge o nosso leitor. Então eu não desprezo a inspiração é muito importante, a inspiração é a vontade, é a disposição, é o tesão, e a gente precisa disso para ir adiante, para escrever, para aguentar as dificuldades que tem nesse meio da escrita, como em qualquer outro meio. Agora, a inspiração, a disposição sem técnica, sem trabalho, sem transpiração, sem releitura, ela é inócua. Ela vai acabar frustrando muito quem escreve, por uma questão de vaidade, achar que o texto sai pronto.
Eu morro de medo quando eu ouço alguém me dizer: Marcelo, ontem à noite fiquei sem dormir, tive uma noite de insônia e escrevi um livro inteiro. Olha que maravilha, fiz um livro inteiro em uma noite. Gente, não se constrói uma casa, não se constrói um prédio, não se constrói uma história em uma noite. Nós podemos ter a inspiração da história. E essas anotações da noite insone da pessoa pode ser ótima para o planejamento, pode ser um ótimo ponto de partida. Mas escrever é muito mais complexo do que isso. E as histórias que nós amamos, que nós lembramos, que nós gostamos, com certeza foram escritas de forma muito mais complexa do que uma noite de insônia. Então, se tivesse uma fórmula para pensar a escrita, a fórmula é transpiração e inspiração, técnica e vontade, juntos, sempre, para que a gente possa fazer textos mais interessantes para o leitor e provocar um efeito nesse leitor. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.